Bem-vindo, turma. Aqui é o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Essa disciplina optativa tem a sigla REC 2401 e está sendo apresentada por mim. Esta é a nossa terceira videoaula. O tema da aula de hoje é o pensamento do jovem Marx. Estabeleceremos o ano de 48 como uma divisão na trajetória de Marx, na evolução do pensamento dele, do jovem Marx para o Marx maduro. Imaginamos que neste ano de 48 ele tenha desenvolvido completamente a sua visão de sociedade, que ele tenha chegado a um curso bem estruturado, do seu desenvolvimento filosófico, da sua visão da sociedade, da política, do direito, de questões filosóficas fundamentais que irão caracterizar a trajetória do jovem Marx. É o Marx que, a partir de então, se dedica ao pensamento da economia, análise econômica, o Marx que já tinha desenvolvido nessa trajetória juvenil a sua concepção filosófica da sociedade, a ideia do materialismo histórico e dialético que estaria plenamente desenvolvido nesse ano de 1848. Em termos da biografia de Marx, esse ano caracteriza a transferência dele de Bruxelas para Londres e a dedicação ao projeto de elaborar uma crítica à economia política clássica e as reflexões filosóficas e a visão de sociedade no modelo do materialismo histórico estaria completada nesse ano de 1848. Vejamos o estado das ideias de Marx, portanto, após essas reflexões, após a conclusão desse período filosófico em que Marx formula uma visão de sociedade que vai servir como guia, como norte do trabalho dele em economia política clássica. Por isso, escolhemos o ano de 1848. Acreditamos que nesta etapa da vida dele está madura a concepção de história. Trata-se, portanto, de um pensamento já consolidado, um pensamento que foi se formando gradativamente, percorrendo uma sequência de passos que foram importantes na formação das suas ideias. Há diversos textos importantes dessa fase, a maioria deles não foi escrito para publicação, eram apenas manuscritos que depois foram reunidos, editados, transformados em livros. A maioria desses manuscritos foram ensaios apenas em caráter preparatório, embrulhos, manuscritos que estavam destinados apenas a um trabalho interno de consolidação e de reflexão das ideias. E hoje se tem praticamente tudo publicado. Muitos desses manuscritos se transformaram em livros. Alguns tinham sido pensados como artigos de jornais, outros, de fato, foram dentro de um projeto editorial, livros publicados em vida por Marx, como os manuscritos econômico-filosóficos, por exemplo, e outros foram publicações póstumas. Muitos anos após a morte de Marx é que eles vieram à tona. Aqui eu vou destacar alguns textos. A introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Essa filosofia do direito, essa crítica à filosofia do direito de Hegel, ela foi trabalhada por Marx em 43, nos meses em que ele permaneceu em lua de mel, num balneário chamado Kreuznach, perto da cidade dele, de Trèveris, na região da Renânia, uma região da Prússia Ocidental quase fronteiriça com a Bélgica. Marx trabalhou nessa crítica da filosofia do direito, então ele tinha migrado das reflexões propriamente em filosofia para a filosofia do direito, filosofia política. E a introdução foi escrita depois. A introdução aparece em 44 e ela é apresentada na forma de um ensaio publicado na revista Anais Franco-Alemães, uma revista em Paris. Marx permaneceu pouco tempo nessa revista, porque foi publicado efetivamente apenas uma edição, apenas um volume. Depois a revista, ou o jornal, vamos dizer assim, o jornal foi fechado, tá? Os Anais Franco-Alemães,
E aparece nessa única edição do jornal 2 artigos de Marx. Um é esse, é a introdução que ele escreve de um livro que ele tinha escrito um ano antes, né, ainda na Alemanha. Essa introdução ele escreve em Paris. E é interessante esse texto porque é o primeiro ensaio em que Marx se declara explicitamente adepto do projeto do ideal comunista. Até então, o Marx, que atuava na imprensa, era mais um pensador, digamos, liberal do que um comunista. Ele conhecia o comunismo, ele conhecia os autores socialistas, mas ele não era um adepto dessa doutrina. E ele se diz comunista a partir da introdução que ele escreve, a crítica da filosofia dos direitos de Hegel, no próprio corpo da obra, ou seja, na crítica, ele não se declara, não há nitidamente um Marx comunista, mas ele se declara comunismo, ele fala do proletariado, do projeto comunista, exatamente nessa introdução. Então chama a atenção dessa introdução, o próprio Manifesto Comunista, que é o texto de 48, quer dizer, é o texto que coroa essa primeira etapa da trajetória intelectual de Marx, do jovem Marx. Nós vamos, ao longo dessas videoaulas, em muitas oportunidades, apresentar e discutir detalhadamente o conteúdo desse Manifesto Comunista, inclusive com um enfoque bastante crítico. Outro texto que eu chamo a atenção dessa etapa da trajetória de Marx, que estamos chamando de jovem Marx, é o prefácio que ele escreve no ensaio para a crítica da economia política. Esse ensaio foi escrito essa crítica foi escrita em 1859, é um texto, portanto, da fase de Marx economista, não jovem Marx filósofo, mas aí ele faz uma reflexão do período anterior, e nesse prefácio ele que sintetiza a concepção de história que ele tinha alcançado nos anos de juventude. Portanto, esse prefácio é um texto clássico, é um texto muito importante que eu vou inserir no estudo das ideias do jovem Marx. É uma boa síntese nesse prefácio. O que encontramos nesses textos juvenis? Então, no prefácio de Para a Crítica da Economia Política, no Manifesto Comunista, na introdução da crítica à filosofia do direito de Hegel, e em outros textos também, como os manuscritos econômicos filosóficos, a Sagrada Família, a ideologia alemã, a miséria da filosofia, todos esses textos escritos na fase do jovem Marx, alguns em Paris, outros em Bruxelas, tá? Que é os primeiros anos de Marx militando pela causa comunista. O que encontramos nesses textos? Ali se formula, esses anos foram decisivos na trajetória de Marx, na formulação de uma interpretação da história, uma interpretação que tem um viés econômico, economicista. Vê a história do ponto de vista do desenvolvimento das forças materiais, a história é vista nesta ótica, o que depois se tornou conhecido como a interpretação materialista, dialética da história. Essa é a época em que Marx, por meio da reflexão inicialmente filosófica, depois filosofia do direito, filosofia política, a crítica à religião, a crítica ao pensamento burguês. Então, essa etapa é onde Marx desenvolve a sua concepção da história. E, finalmente, em 48, no Manifesto Comunista, aparece explicitamente a noção de classe e luta de classe. Ele falava em estamentos nos textos anteriores, mas não falava explicitamente na luta de classes. Marx termina esse período introduzindo essa noção de luta de classes como uma chave para se interpretar a história. Vejamos aqui uma listagem dos principais produtos da produção intelectual do jovem Marx. Textos que depois foram reunidos, identificados pelos institutos que cuidam do legado de Marx, né? Tem um mais antigo em Moscou, tem um mais atuante, mais recente em Berlim, tá? E esses estudiosos da obra de Marx têm reunido boa parte da produção dele. Marx publicou pouca coisa em vida, tá? O único produto realmente acabado foi o volume 1 do Capital, mas com o tempo uma gama de trabalhos vieram à tona, e hoje a gente tem uma ideia quase completa, né, de toda a produção, toda a trajetória intelectual de Marx e o produto, né, dessas reflexões. Marx era um bom escritor, desde muito jovem, ele já se apresenta, né, já se destaca como um escritor de primeira linha, e de forma que se pôde reunir textos desde fase bem jovem, desde o ensino médio, né, no ginásio de Trèveris, a cidade natal dele, aparece
por exemplo, um trabalho escolar do ensino médio chamado Meditação de um Adolescente ante a Escolha de uma Profissão. Tá? Então, se vê traços de um Marx, que é um pensador, ainda não um pensador, né, mas que vai concebendo o mundo na linha iluminista, ou seja, com ideias liberais, racionalista, e um viés antirreligioso, que é um pouco característica da família dele. A família que era de origem judaica, mas que abdicou da religião judaica. O pai oficialmente se tornou cristão, luterano, embora a região Trevres fosse predominantemente católica. Por facilidade de ascensão na carreira, o pai, oficialmente, né, ele foi aceito na religião cristã anglicana, mas Marx não teve uma educação religiosa em família. Havia poucos livros de religião na casa dele. Então tem esse texto interessante que fala da escolha de uma profissão, que já revela traços desse Marx, jovem Marx, de linha iluminista, digamos assim. Nesse período, né, até a tese de doutorado dele, em 41, há outros textos que vale a pena destacar. As cartas ao pai, a correspondência dele nos anos como estudante de direito em Berlim. O pai dele morre cedo, morre nesse período em Berlim. Ele trocou algumas cartas ao pai que foram editadas. Ele participou de grupos literários e associação de poetas em Berlim, e tem algumas poesias que depois foram reunidas na forma de um livro. A editora Boitempo recentemente traduziu um livro, né, intitulado Escritos Ficcionais, que aparece entre os outros poemas e contos de Marx, Escorpião e Félix ou Lanem. Também foi traduzido pela editora Boitempo, e é uma leitura muito interessante, é a tese de doutorado de Marx, apresentada na Universidade de Iena. É uma tese filosófica, embora a formação de Marx em Berlim tenha sido na área de direito, mas na tese ele se volta para a filosofia e escreve um estudo que oferece uma comparação sistemática entre a filosofia de Demócrito e de Epicuro. Demócrito, filósofo pré-socrático, mais ou menos contemporâneo a Sócrates, e cerca de 150 anos depois, né, o Epicuro, que também é um filósofo materialista, mas que tem uma outra concepção, que oferece uma outra concepção da natureza. A matéria, ela tem um movimento natural, retilíneo, paralelo, as partículas caminham de modo paralelo, mas a partir de um momento, a matéria ela tem a liberdade de se desviar da inércia. Então, quando ela se desloca, se desvia do deslocamento paralelo, surge a possibilidade do choque, do entrechoque entre as partículas. E a partir dessas colisões, as partículas elas vão grudando entre si e formando corpos materiais. Isso explica a origem dos diferentes corpos que ocupam esse mundo. Tá? Esse desvio na trajetória da partícula, tá? É um aspecto muito importante da filosofia de Epicuro, né? Que ele abre um espaço para o campo da liberdade, o clinamen, esse tipo de desvio, que é o campo da liberdade da matéria. Mas aí uma discussão mais de cunho filosófico, que vai ter uma certa implicação nos estudos de Marx e aparece como tese de doutorado. Nos anos de 42 e 43, aparece, primeiro, uma sequência de artigos que Marx escreveu como editor do jornal Gazeta Renana. Foi o primeiro emprego que Marx obteve. Ele não conseguiu ser aceito na academia, em parte por causa do Bruno Bauer, que caiu em desgraça na Universidade de Bonn. Marx queria seguir a carreira nessa universidade, e ele foi associado a Bruno Bauer como discípulo de Bauer, e também teve a entrada dele barrada. O Marx precisava de um emprego e ele conseguiu se empregar na imprensa. E foi um trabalho no jornalismo que aproximou Marx de questões práticas, de preocupações com economia. Depois ele vai se aproximar da economia. Então tem esse artigo publicado na Gazeta Renana, quando ele participa do corpo editorial de um jornal recém-fundado em Paris, né, por isso ele se transfere a Paris após o casamento, os Anais Franco-Alemães, e lá, como eu já antecipei, ele escreve 2 ensaios da edição única, né, desse jornal, a crítica
a introdução, né, a crítica à filosofia do direito, e publica também um outro ensaio chamado A Questão Judaica, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, como eu falei, a introdução à crítica da filosofia do direito, livro que ele tinha escrito um ano antes, em Lua de Mel, ainda na Alemanha, essa introdução é o primeiro ensaio em que Marx se define como comunista. Ok? O outro ensaio, né, A Questão Judaica, também complementa, né, essa introdução à crítica, porque ele também desvenda a trajetória de Marx, de um pensador iluminista, digamos, liberal, para o Marx comunista. E eu tenho, inclusive, um ensaio publicado na Revista de Economia Política que explora essa transição do Marx liberal para o Marx economista. E ele utilizou, infelizmente, uma dose de antissemitismo. Ele desenhou a caricatura do judeu como usurário, como um parasita da sociedade, um explorador, né, que aproveita do comércio e da atividade financeira para enriquecer. Então, o capitalismo como sendo a caricatura do egoísmo, do judeu egoísta, esse tipo de imagem deturpada aparece sim no livro A Questão Judaica. Eu estudei com muito afinco esse livro, li vários comentaristas. De fato, ele ele utilizou essa obra, né, para reforçar a visão crítica à sociedade burguesa que ele vai construindo e que o leva em direção à doutrina comunista. Então, esse outro ensaio publicado no jornal Anais Franco-Alemães é importante para esse período. Depois, no ano que ele permaneceu em Paris, em 44, ele aproxima o contato com Engels, com Friedrich Engels, pensador que eu já comentei na videoaula anterior, e a partir do contato com Engels, principalmente da leitura do esboço para uma crítica da economia política, eles passam a se interessar bastante por essa tradição do pensamento, que era uma tradição estranha a ele, porque não era de origem alemã nem francesa, era uma tradição inglesa, um ambiente intelectual um pouco mais distante, mas o Marx se encanta com esse projeto de uma crítica à economia política, apresentado inicialmente por Engels, já estava presente também nos escritos de Proudhon, quer dizer, nem Engels foi o primeiro a usar essa crítica como sendo objeto de reflexão intelectual do movimento revolucionário, né? Portanto, o Marx começa a escrever os seus primeiros ensaios como um estudioso do pensamento econômico. Então, existem os manuscritos de Paris, chamados manuscritos econômico-filosóficos, em que se nota o que se conhece desse manuscrito, porque uma boa parte se perdeu, mas aquilo que se pôde reunir mostra o trabalho do Marx adentrando o campo da economia. O Marx como estudioso da história do pensamento econômico, que já faz umas reflexões muito interessantes nesses manuscritos que comentaremos numa outra videoaula. Também, nesse ano em Paris, em 1844, Marx faz uma espécie de um ajuste de conta contra os jovens hegelianos, que eram os hegelianos de esquerda, que tinham uma interpretação particular de Hegel e aplicaram o método, né, a estrutura, né, o sistema filosófico hegeliano na interpretação de alguns problemas, como, por exemplo, Feuerbach, que utiliza a filosofia hegeliana para criticar o pensamento cristão ou católico, mais especificamente, né? Então, Marx se volta contra as ideias hegelianas na versão de Feuerbach e também de outros jovens hegelianos, como Max Stirner e Bruno Bauer, que era, como eu comentei anteriormente, que era uma espécie de mentor de Marx, mas Marx acaba rompendo com Bruno Bauer. Então aí já é a marca, já demarca o afastamento dele em relação a Bauer e os demais jovens hegelianos. Então isso aparece nessa publicação A Sagrada Família, que foi escrita em Paris e chegou a ser publicada no ano seguinte, na fase em Bruxelas. A partir de 45 até 48, Marx reside em Bruxelas. A principal obra desse período, que foi escrita nos 2 primeiros anos em Bruxelas, 45 e 46, nunca foi publicado, não é um trabalho que foi feito para ser publicado, é simplesmente uma pesquisa em processo, né? Eram textos para estabelecer um diálogo interno de Marx, ou entre Marx e Engels, sabe? Que depois foi identificado, né, um embrulho de manuscritos, foi editado, aparece uma publicação soviética, russa, em 1932, quer dizer, muitos anos após a morte de Marx, em 1883,
sob o título A Ideologia Alemã, que o próprio editor inventou esse nome. Na verdade, um dos ensaios que compõe essa obra falava nessa tal A Ideologia Alemã, que acabou se tornando o título da obra. Então, essa é uma publicação importante desse período em Bruxelas. Aparece como um apêndice dessa publicação um pequeno ensaio de 2 páginas, chamado de Teses sobre Feuerbach, onde Marx critica Feuerbach, tentando refutar algumas teses que caracterizariam o pensamento de Feuerbach, e aí ele apresenta uma sequência de contestações a essas teses. Tá? As teses sobre Feuerbach podem ser encaradas como um adendo, né, um apêndice à obra A Ideologia Alemã, que é uma obra bastante volumosa, de centenas de páginas, tá? Um catatal. Também na fase em Bruxelas, ele publica um livro, no ano seguinte, 47, intitulado Miséria da Filosofia, que é considerado uma refutação às ideias do Proudhon, do Joseph Proudhon, em Paris, que liderava uma facção no movimento contestador revolucionário, desse movimento organizado, né, anarquista revolucionário. A turma de Feuerbach não aceitou as ideias de Marx. Marx não conseguiu ascender à liderança intelectual desse movimento que ele almejava, e no sentido de refutar as ideias do líder desse movimento, na sua filial, né, mais forte, na verdade, pode ser pensado como a matriz, né, que ficava em Paris, que é a Liga dos Justos em Paris. Então, o Marx questiona o líder daqueles revolucionários, que era o próprio Proudhon, que tinha escrito o livro Filosofia da Miséria, e oferece agora a obra Miséria da Filosofia, fazendo aquele trocadilho, né, aquela inversão de palavras, aquele jogo retórico que caracteriza o pensamento de Marx, o estilo literário dele. Então, em 1847, ele publica o Miséria da Filosofia. E, finalmente, caracterizando esse período, né, do jovem Marx, em 48 temos a escrita, em coautoria com Engels, do Manifesto Comunista, embora tenha muito mais da pena, da lavra de Marx do que de Engels. Esse período do jovem Marx, né, indo da formação dele na faculdade até 48, pode ser subdividido em 3 subperíodos, digamos assim. O primeiro é o jovem Marx, né, do ensino médio, circulando nas ruas de Paris, envolvido com direito, mas também com questões filosóficas, com um trabalho literário, né, o Marx poeta, o Marx que frequenta o Clube dos Doutores em Berlim. E o tema principal dessa primeira fase do Marx, além do campo literário, né, além da poesia e literatura em geral, é a reflexão filosófica sobre a religião, e a crítica à religião. Tá? A religião tem como reflexo de um pensamento, né, da realidade, a religião como uma manifestação filosófica, digamos, voltada à interpretação do místico, né, do mistério, que os críticos, e Marx em particular, vão caracterizar a religião como um pensamento alienado, que reflete uma realidade alienada. Quer dizer, essa é a fórmula que se desenvolve no início da trajetória do Marx. Né? Como a realidade é contraditória, o indivíduo se coloca em posição alienada na realidade, ele formula também um pensamento contraditório e alienado dessa realidade. O Marx adere à filosofia de Hegel, estuda Hegel, compreende o que é possível de ser compreendido num sistema bastante complexo, mas atinge um bom grau de entendimento dessa filosofia, e considera o sistema de Hegel o auge, né, o ponto culminante de uma tradição filosófica que vem desde a Grécia Antiga, desde o pensamento de Platão e Aristóteles. O ponto, digamos, mais elevado dessa tradição na evolução histórica seria a filosofia, o sistema, o método e a estrutura filosófica oferecida por Hegel. Tá? E como os jovens hegelianos, como Feuerbach vai aplicar o método e a filosofia de Hegel no estudo da realidade, né, mostrando que a realidade é contraditória, e em função dessa contradição, o indivíduo produz o conhecimento que também é contraditório. Tá? A realidade é alienante, e, portanto, os indivíduos formulam uma concepção alienada dessa realidade. Então, o objeto principal da crítica filosófica incide na religião, tá? Como uma modalidade de pensamento filosófico. A partir da crítica da religião, na fase ainda alemã, né? O Marx, depois da tese
defendida a tese filosófica, né, a tese de doutorado, ele se fixa novamente na região dos Pais, né, perto de Trèveris, casa com a sua jovem de muitos anos namorada, né, a filha do barão, a Jenny von Westphalen, e se dedica, nesse período pós-casamento, antes da transferência a Paris, em desenvolver uma crítica à filosofia de direito, né, a filosofia de direito de Hegel. Ele se contrapõe a Hegel nessa questão específica, que é a análise do Estado, análise do cidadão, da sociedade civil, do indivíduo burguês, do mundo do trabalho. Tem relação com a economia, mas é basicamente uma reflexão, uma crítica da visão política, da concepção de Estado e da visão de direito associada, né, que aparece no pensamento filosófico de Hegel. Então é a crítica à filosofia do direito de Hegel. Depois ele se afasta da Gazeta Renana, assume o trabalho em Paris, rompe com Bruno Bauer nesse período, né? Então ele se afasta não só de Bauer, como eu disse, mas dos chamados jovens hegelianos. E na transferência em Paris, no ano que ele permaneceu em Paris, isso caracteriza o segundo período, né? O encontro com Engels, né? A amizade, estreita amizade com Engels, e encontra a economia política como objeto de reflexão filosófica. Então, a partir desse período, ele se envolve nesse projeto, que é o projeto intelectual da vida dele, de oferecer uma crítica à filosofia, a crítica à economia política inglesa. Assim como Feuerbach utilizou Hegel para uma crítica ao pensamento teológico, ao pensamento de fundo cristão, Marx utilizará essa mesma base filosófica, aplicando-a da crítica a um objeto, só que o objeto agora não é mais a religião, não é mais o cristianismo, é a economia política, a economia na visão dos autores ingleses. E há alguns textos nessa fase, nessa curta permanência em Paris, que permitem identificar a interação de Marx com esse novo objeto, com essa nova ciência, nessa fase preparatória, nessa fase de estudos, né? Então, nos manuscritos econômico-filosóficos aparece o Marx no estilo pesquisador, professor de HPE, pesquisador em história das ideias, se debatendo com os grandes pensadores, né, Smith, Ricardo, grandes pensadores da economia política clássica, e oferecendo uma reflexão crítica. Uma reflexão que apareceu, que foi apresentada a Marx no esboço da crítica da economia política de Engels, que inclusive foi publicado no primeiro e único exemplar do jornal Anais Franco-Alemães. O artigo de Engels, vamos comentar numa outra videoaula, não se apresenta como um ensaio de grande qualidade, embora tenha cativado Marx nessa época, certo? Mas, na verdade, não há nada de muito original na crítica de Engels, né? Outros autores já faziam esse tipo de crítica. Engels oferece mais uma compilação de ideias conhecidas na época, né, no campo da esquerda crítica, digamos assim. No entanto, Marx, que apreciava muito a companhia intelectual de Engels, utilizou esse esboço, né, feito pelo amigo, esse esboço crítico, como uma base para um projeto de crítica à economia política. Ele rompe com os jovens hegelianos, tinha rompido no ano anterior com Bruno Bauer, como eu falei, né, desenvolve nesse período, ainda na fase em Paris, o ensaio que depois seria publicado com o título de A Sagrada Família, né, em que ele se posiciona contra os jovens hegelianos, e ele acaba rompendo com o editor do jornal, né, que o trouxe a Paris, que é o Huck, Arnold Huck, rompe com o Huck em janeiro de 45, permanece em Paris envolvido em ativismo político. Ele tinha sido proibido disso como estrangeiro, né, como exilado, mas ele permanece no ativismo político de cunho jornalístico. O próprio prefácio da primeira edição dos Anais e as referências nada religiosas que ele faz ao Kaiser na Alemanha fez com que a polícia alemã entrasse em contato com as autoridades de Paris. Na época, a França tinha sido derrotada pela Alemanha. Na verdade, ela foi derrotada a partir da Revolução de 48, né? Mas nessa época a relação entre a França e a Alemanha se tornou crítica. A França não queria desagradar a Alemanha, até porque eles acabariam entrando em guerra poucos anos depois. Então, sob pressão das autoridades alemãs, a polícia parisiense decreta uma ordem, né, da expulsão de Marx de Paris.
E ele acaba saindo de Paris e é recebido em Bruxelas, que na época a Bélgica ela estava no regime político liberal, aberto, ela acolhia diversos refugiados políticos e recebeu Marx nessa época. Tá? Então, esse período em Bruxelas foi um período muito importante. Pode-se dizer que representou o auge da formulação da visão de história de Marx, o chamado materialismo histórico e dialético. É aí, então, o esboço dessas reflexões, nessas reflexões, principalmente nos manuscritos que depois seriam publicados como A Ideologia Alemã, em que Marx desenvolve essa concepção que depois seria interpretada como materialismo histórico e dialético, que não é bem isso, né? Tem aspectos materialistas, aspectos idealistas, não se afasta tanto assim de Hegel, tá? Não é um materialismo estrito, como o materialismo, sei lá, de Demócrito, ou de outros materialistas mais radicais. É uma concepção, uma tentativa de uma interpretação filosófica da história. Esse é o esforço de Marx nesse período em Bruxelas. Além da crítica, além do debate, né? Esse é um estudo mais filosófico e menos econômico, mas ele também teve que se afastar do projeto da crítica da economia política, enquanto trabalhava nesses manuscritos, né, que é uma volta a uma reflexão mais filosófica, mas ele permaneceu trabalhando com questões econômicas, tá? Nessa época. Ele tinha escrito no ano anterior em Paris esses manuscritos econômicos e filosóficos, né? Tá? E ele continua envolvido, preocupado, dentro do projeto de desenvolver uma crítica à economia política, tá? Mas antes disso ele achou importante preparar uma visão da história, tá? Uma visão da história, uma visão da sociedade burguesa, que ia servir de base, tá, para toda a reflexão econômica a qual ele dedicaria boa parte dessa segunda parte da vida dele. Okay? Então, até chegar em 48, que é no Manifesto Comunista, quando Marx se transfere de Bruxelas para Londres, até 48 tem essa trajetória. A crítica religiosa se torna a crítica do direito, a crítica da política, tá? Finalmente se transforma na crítica à economia. Tá? E a base dessa crítica é uma interpretação peculiar da história que ele desenvolve a partir do trabalho da pesquisa filosófica que ele realiza desse período em Bruxelas. Muito bem, então vamos oferecer uma interpretação desses vários textos do Marx juvenil, algumas dificuldades que chamam a atenção do estudioso, do marxólogo. Primeiro, a maior parte desses textos está inacabada, não foi escrito para publicação, eram apenas manuscritos, embrulhos, retidos no fundo da gaveta, tá? Que foram concebidos como parte de um processo de autorreflexão ou de diálogo interno dele ou dele com Engels. Não se teve acesso a todo esse material, uma parte se perdeu, outra parte está inacabada. Então, por exemplo, A Miséria da Filosofia, né, que foi escrito na fase em Bruxelas, que é um exemplo de reflexão econômica, porque o debate dele com Proudhon tem muito de economia, tem muito disputando uma interpretação da economia política clássica. Tá? Esse texto foi escrito para publicação, A Sagrada Família acabou sendo publicado, mas A Ideologia Alemã e vários outros textos não foram pensados para serem publicados, então tem diferentes graus de importância ou de tratamento editorial que esses textos tiveram. Tá? E uma parte importante desses ensaios é um diálogo, é uma reflexão com outros autores. Né? É o Marx refutando, debatendo com outros autores. Muitas vezes esses autores não tiveram importância histórica, são autores relativamente desconhecidos, e alguns só vieram a ser mais estudados por conta desse diálogo que Marx estabeleceu com eles, que não é um verdadeiro diálogo, né? Marx pinta uma caricatura desses autores e refuta essa caricatura. Né? Ele não é tão preciso assim em descrever as ideias a que ele se opõe. Tá? Muitas vezes o que o Marx está fazendo nesses trabalhos é uma autorreflexão. Muitas vezes ele está refutando uma posição que ele tinha assumido anteriormente. Ele diz que essa posição é de determinado autor que ele está criticando, mas era dele mesmo numa fase anterior. Tá? São textos de autorreflexão também. Tá? E nem sempre Marx saiu vitorioso dessas contendas. Né? O debate entre Marx e Max Stirner, por exemplo,
os críticos hoje, os biógrafos atuais, discutem se Marx teria realmente refutado as ideias de Stirner nesse contexto. Tá? Então tem a questão desses autores a que Marx se refere. Né? É necessário utilizar a literatura secundária e os comentadores. As próprias tradições modernas, os livros da Boitempo, que traduziu boa parte da obra de Marx, tem comentários, notas de rodapé, notas de fim de texto, ou os textos introdutórios que aparecem nessas obras, que facilitam muito a compreensão do debate das várias passagens dos ensaios de Marx. Tá? Um estudo só apoiado nas fontes primárias pode ser um pouco complicado, tá? Porque requer, por parte do leitor, um conhecimento filosófico, um conhecimento da cultura, entender algum detalhe do debate que se travava entre esses diferentes autores, que fica difícil. Então, precisamos mesmo do apoio dos comentadores. Vejamos um prefácio da obra de 59, portanto, do Marx já economista, trabalhando com economia política, mas ele faz, nesse prefácio, para a crítica à economia política, um resumo da concepção de história a que ele chegou nessa fase anterior a 48. Ele diz assim: na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações constituem a estrutura econômica da sociedade, a fundação real sobre a qual se eleva um edifício jurídico e político e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina a sua existência, ao contrário, é a sua existência social que determina a sua consciência. Então, essa tese, ela pode ser sintetizada por uma fórmula de uma sociologia do conhecimento. A ideia que o conhecimento não vem da ação criativa da mente, não vem de um trabalho de pura reflexão, tá? De um laboratório específico, mas o conhecimento vem da interação social, da própria existência social, condiciona a formação do conhecimento social, da consciência que os indivíduos adquirem dessa realidade. Então é a tese, junto com o materialismo histórico, tem uma tese epistemológica associada, que é a ideia de que a maneira como os homens pensam está associada ao estágio de desenvolvimento da sociedade e o papel de cada qual nessa sociedade. Tem aí a fórmula, né, na concepção materialista da história, no que se tornou conhecido como materialismo histórico, né, tem uma concepção de que a história ela se desenvolve por meio de contradições, de tensões. Assim como Hegel pensava na contradição da categoria, do conceito, o conceito era bem definido e ele em si tinha o seu contraditório, e da solução do conceito, tá certo? Com a sua contradição, ocorreria o desenvolvimento da ideia, o desenvolvimento do espírito, a trajetória do pensamento, a trajetória das elaborações, das concepções culturais da sociedade, do pensamento ao longo do tempo, ao longo das eras. Então, o motor estava na contradição, e a contradição na própria ideia. O Marx vai dizer que existe um motor para o desenvolvimento histórico. E ele olhava, né, a sociedade em termos de etapas de desenvolvimento. E ele imaginava que essas etapas eram as transformações, as mudanças de uma etapa a outra, eram impulsionadas por uma contradição entre alguns aspectos da realidade. Então ele identificava na sociedade uma base econômica produtiva, isso era fundamental, a visão dele era essencialmente economicista. Tá? Então o motor da história é a economia, é a tecnologia, é o processo de produção, é como os homens se organizam, como eles coordenam o trabalho social em sociedade, o trabalho cooperativo, né, na produção. E aí a produção envolve as máquinas, as ferramentas, toda a tecnologia, a organização da produção, né, a atribuição das diferentes tarefas de cada agente produtivo, e também as relações sociais das pessoas na produção, as chamadas relações de propriedade. Na economia burguesa, as pessoas, os agentes produtivos, são vistos como proprietários. O próprio burguês é proprietário do capital constante, né, do capital que é empregado na produção, os recursos físicos, o maquinário, os equipamentos, a instalação fabril, a terra, sei lá, né, todo o conjunto de capital que Marx vai chamar de capital constante, que é o que não gera mais-valia, como vocês verão, tá? E depois
tem o capital que é a propriedade do próprio trabalhador, que é a força de trabalho dele, tá? Que o Marx vai chamar de capital variável, que gera mais-valia, né? Então, os agentes, basicamente, eles participam do processo produtivo como proprietários. Então, existe um conjunto de relações de produção entre os agentes, caracterizado pela estrutura de direitos de propriedade e como que as propriedades vão sendo transferidas pelo contrato, né? Então, o burguês, ele aluga um número de horas do trabalho, do uso da força produtiva que pertence a outra pessoa, essas transferências ocorrem via contrato. Então, esses contratos traduzem as relações entre os produtores. Então, tem o aspecto da relação de produção e o aspecto das forças produtivas, maquinário, tecnologia, organização da produção. Tá? E ele vê uma contrariedade, uma tensão entre esses dois aspectos. Tá? Então, essa é digamos assim, a parte fundamental, né, que caracteriza a sociedade no seu aspecto produtivo, né, o aspecto material, o aspecto social da produção. A produção é sempre material e social. Esse aspecto produtivo é que explica a história. E a produção, ela reflete, que ele vai chamar isso de infraestrutura, reflete uma estrutura de instituições. Tá? Formas jurídicas, organização política, sistema de crenças religiosas, manifestações artísticas, expressões filosóficas, tudo isso ele chama de superestrutura. E ele aproxima e relaciona a superestrutura com a infraestrutura. A maneira como os homens produzem, como eles organizam a produção, como eles se relacionam na produção, cria reflexos no pensamento, na maneira como os homens concebem o mundo. A ordem jurídica, a organização política, o pensamento artístico, religioso, as reflexões filosóficas, tudo isso seriam reflexos dessa base, digamos, econômica da produção. O que o Marx caracteriza como formas ideológicas. Tá? É uma digamos assim, a construção de uma doutrina, né, que caracteriza uma visão de mundo, tá, que acaba dominando a consciência de todos os indivíduos, né, e há uma confluência, quer dizer, todos, independente da classe social, acabam formulando a mesma ideia, em geral, ideias justificadoras da condição social de cada um, que aparece nesse substrato ideológico identificado por Marx. Então, o conjunto de ideias, a visão da sociedade, da cultura, as reflexões filosóficas, traduz o aspecto econômico da vida em sociedade. Os homens atuam na vida econômica de uma maneira contraditória. Existem contrariedades na vida material, na produção e reprodução da vida material, e essa contradição se traduz na própria contradição do pensamento, na maneira como o homem concebe a si mesmo e seu papel na sociedade. Tá? Então, ele desenvolve uma consciência que ele vai, utilizando termos extraídos de Hegel e do discípulo Feuerbach, ele caracteriza a vida do indivíduo nessa sociedade como sendo alienada, e o pensamento é um pensamento alienado. A forma da consciência, a consciência que o homem assume da sua realidade, inserido nessa sociedade, é alienada, porque o trabalho dele é alienado nessa sociedade. Isso aprofundaremos em outras videoaulas. Vejamos uma outra passagem nesse prefácio do Para a Crítica da Economia Política. Ele diz: nunca uma sociedade expira antes que se desenvolvam todos as... Nunca relações superiores de produção tomam lugar antes que suas condições materiais de existência eclodam no seio mesmo da velha sociedade. Então, aqui, nessa passagem, ele está enfatizando, novamente, o desenvolvimento das forças produtivas. A ideia dele é que a sociedade sempre se desenvolve em termos de organização da produção, em termos de eficiência no alcance do produto do trabalho, que são bens e serviços que atendem às nossas necessidades humanas. Então, a máquina produtora da sociedade é cada vez mais eficiente. O motor que impulsiona o avanço da produção são as forças produtivas. Tá? Junto com as forças produtivas, ocorrem as relações de produção. O que ele está dizendo é, com o avanço das forças produtivas, com o avanço das condições materiais de existência da sociedade, as relações de produção se tornam inadequadas. As relações de produção, elas são superadas pelo desenvolvimento das forças produtivas. Elas não mais correspondem a essas forças produtivas.
Então, o que o Marx está dizendo nessa visão do desenvolvimento histórico é, a partir de algum momento, essas relações de produção, elas devem ser substituídas por outras, porque elas não mais são adequadas às forças produtivas. Note que nesse modelo há uma certa autonomia entre forças produtivas e relações de produção. Eu vou comentar isso mais em outro ponto. A fórmula dessa descrição da realidade histórica, ele vê a realidade histórica como uma linha de desenvolvimento que ocorre por etapas. Cada etapa dessa, ele vai caracterizar como sendo uma formação histórica. Ele não utilizou essa terminologia na ideologia alemã, mas depois aparece em outros textos a ideia de modos de produção, como na própria obra O Capital ele fala em modos de produção. E aí Marx identifica o modo de produção asiático, antigo, feudal e o burguês moderno, contemporâneo a ele. Né? Ele encara esses modos de produção como épocas progressivas da formação econômica da sociedade. Cada modo de produção é superior ao anterior. Ele é mais produtivo e ele avança, num certo sentido, em relação ao modo anterior. Tá? Mas todos são formas antagônicas de produzir e dos homens se relacionarem em sociedade. O último deles, o modo burguês, é simplesmente, como ele diz, a última forma antagônica do processo social de produção. E ele diz que enquanto houver relações antagônicas, o homem ainda não é homem, ele não está posto, ele ainda não é sujeito pleno. Ele simplesmente é um indivíduo em formação. O homem está se tornando verdadeiramente homem, verdadeiramente livre. Até então, ele está preso nessas relações de produção, que são relações antagônicas. E ele está ainda no seu período pré-histórico. A história só começa com o modo de produção comunista, que elimina o antagonismo, tá? Elimina todo tipo de contrariedade na sociedade. Então, até o comunismo, a história não começou. A história começa no ponto que está no futuro. Interessante isso. Quer dizer, tudo que se observa é um ensaio para se chegar à fase de liberdade, que seria o período propriamente histórico, em que o homem está plenamente constituído como homem. Ele atinge um estágio de liberdade. Até então, ele está preso a esses modos de produção, em que as relações são fundamentalmente antagônicas, contraditórias. Bom, qual é a reflexão oferecida pelo professor Aron na perspectiva filosófica? Ele diz, olha, esses escritos juvenis de Marx oferecem uma interpretação econômica básica da visão da história, está lá. Tá? Ele chama a atenção que o conceito de luta de classes não aparece na obra A Ideologia Alemã, não aparece nas reflexões do jovem Marx antes do manuscrito do Manifesto Comunista, de 48. Então, o conceito de luta de classes depois adquire um papel central. Ele não é o conceito central no desenvolvimento da visão de história, conhecida como a interpretação materialista da história, o materialismo histórico. Bom, vamos ver, então, as ideias fundamentais dessa visão de história, em 3 aspectos. Os homens se envolvem em relações que independem de suas vontades. A ideia é que o homem assume um papel social não de uma maneira voluntária, mas simplesmente de uma maneira espontânea. Tá? Não é fruto de uma decisão. Os homens são compelidos por nascimento, por acidentes na vida. Né? No caso do sistema burguês, ocorrem também acidentes, as pessoas podem ascender de acordo com o envolvimento, de acordo com o talento, né? Mas tudo isso de uma maneira não muito voluntária, mas espontânea. Tá? É uma sociedade espontânea. Cabe ao cientista social analisar a estrutura dessas sociedades. E aí ele identifica, né, nessa análise estrutural, as forças de produção, o aspecto econômico material, e as relações de produção, o aspecto social. Tá? E aí ele diz o seguinte, olha, deve-se compreender essas relações não da perspectiva de como os próprios indivíduos pensam a seu respeito, porque o pensamento de cada um sobre o seu papel é alienado. Tá? Sofre a influência da ideologia, é um pensamento doutrinário, né? É a imposição de uma ideologia. Então, os indivíduos devem pensar de uma maneira parcial. Né? O pensamento científico objetivo deve buscar uma outra perspectiva, tá? Que olha, que retrata essa realidade independentemente das validações ideológicas. Tá? Então, a ideia aí é que as relações sociais,
entre os indivíduos se impõe a eles. Tá? Os indivíduos desempenham papéis de acordo com essas pressões sociais, de maneira apenas espontânea e não voluntária. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental. O segundo aspecto é essa polaridade, né, entre infraestrutura e superestrutura. Tem a base econômica, tem as forças produtivas, as relações sociais na produção, e tem um conjunto de instituições, leis, códigos, regulamentos, normas de conduta, tudo, maneiras de pensar, modos de pensar, né, doutrinas formuladas, tudo que faz parte da superestrutura, que para Marx é pensada nessa perspectiva da sociologia do conhecimento, é pensado como reflexo da base econômica, econômica e social fundamental contida na infraestrutura. Então, a infraestrutura, ela gera a superestrutura, é uma relação de uma com a outra. E um terceiro aspecto fundamental é a ideia de um motor da história, de uma lei de desenvolvimento, né, que haveria, assim como em Hegel, a dialética e a contradição do conceito levam ao desenvolvimento das ideias, aqui o movimento histórico também é fruto de uma contradição entre esses aspectos amplos da sociedade, né, entre esses estratos identificados na estrutura da sociedade. Então, as forças produtivas estão em relação de contrariedade com as relações de produção, né, ou seja, a capacidade social de produzir, a capacidade técnica e científica, né, a maneira como os homens organizam a sociedade, se opõe, de certa forma, às relações sociais na produção, às relações de propriedade, aos critérios de mercado da divisão do produto do trabalho. Isso pode entrar em contradição, uma coisa pode entrar em contradição com a outra. Tá? E isso leva às transformações históricas. Tá? Leva ao conflito, né? Agudiza o conflito, leva a um ponto de ruptura, a transformação e as transformações históricas, para o meio revolucionário. Então, há uma dialética aplicada à própria história, não ao pensamento, mas à história que tem uma base econômica. Essa dialética descreve o movimento das forças produtivas em contradição com as relações de propriedade e com os critérios de distribuição e de estratificação da renda. Essa contradição existe, né, porque ela é inerente à organização da sociedade, né, mas ela é maior em épocas revolucionárias. Tá? Essa contradição ela pode se tornar ainda mais aguda também pela ação revolucionária, quando se escancara esses problemas para a sociedade por meio da militância revolucionária. No Manifesto Comunista, Marx introduz uma outra variável nessa análise, que é a luta de classes. Aí aparece explicitamente. Nessa luta de classes, uma das classes assume o protagonismo da transformação, quer dizer, uma classe é progressista, ela defende novas relações de produção compatíveis com o grau superior de desenvolvimento das forças produtivas, e uma outra classe se apega às antigas relações de produção, mesmo que elas possam travar ou criar obstáculos para o desenvolvimento das forças produtivas. Então, a classe que era a classe mais progressista, por exemplo, a classe burguesa, que tanto favoreceu o desenvolvimento das forças produtivas, com a abertura de mercados, com o desenvolvimento tecnológico, a partir de um certo momento, quando vê os seus interesses contrariados pelas pressões revolucionárias, se torna um obstáculo ao próprio desenvolvimento das forças produtivas, porque se apega a antigas relações de produção, que eram eficientes e compatíveis no estágio anterior, mas que agora estão se tornando cada vez mais inapropriadas, tá, para aquele novo conjunto de forças de produção. Então, agora, a classe burguesa se torna um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas. E ao proletariado, tá, interessa favorecer o desenvolvimento das forças produtivas. Então, o que comanda essa tensão e o processo todo de transformação da sociedade e a própria luta de classe é o desenvolvimento das forças produtivas. Então, aí, uma teoria das revoluções. A revolução não é um mero acidente político, não surge simplesmente pela militância, pelo papel de algumas lideranças, mas é uma necessidade histórica. Elas desempenham, como tal, uma função necessária, reflexo das condições históricas. Tá? Quando se dão essas condições históricas? Essa é uma questão não inteiramente explorada por Marx. Como se pode identificar o momento da revolução? Quando se dará a passagem do capitalismo para o comunismo? Em que momento pode-se dizer que as forças de produção, as relações de produção em relação a essas forças
produtivas estão totalmente exauridas ou se tornam absolutamente inapropriadas. Qual é o momento de substituir essas relações de produção por novas? De que maneira ocorre essa transformação? De maneira gradual, contínua, ou de uma maneira descontínua, revolucionária? São questões que vão participar do debate político dos revolucionários. Tá? Mas, de qualquer maneira, é pré-requisito para a revolução que as relações de produção estejam se tornem incompatíveis com o desenvolvimento das forças produtivas, em que as forças produtivas elas vão, por si mesmas, desejar e requerer uma nova relação de produção, seria a relação de produção comunista. Então, o Marx está dizendo é que todo o desenvolvimento material do antigo modo de produção é preservado. O que se busca é uma nova relação de produção, e a mudança das relações de produção não tem nenhum impacto sobre as forças produtivas. Esse é um das grandes rachaduras, umas teses menos sustentadas desse modelo de sociedade, né? Porque a gente sabe que as relações de produção, as dadas relações de produção, elas explicam o desenvolvimento das forças produtivas. Não é o desenvolvimento das forças produtivas que vai acomodar novas relações de produção. Porque, graças às antigas relações de produção, é que as forças produtivas puderam se desenvolver, porque o desenvolvimento das forças produtivas não é apenas tecnológico, não é apenas desenvolvimento de máquinas, invenções, produtos da engenharia. Ela se desenvolve pela ação de pessoas, empresários, empreendedores, que são estabelecidas e aparecem aí no sistema, dada um conjunto de relações de produção, né? São elos da cadeia, né? São pessoas se relacionando com outras que desempenham um determinado papel que teve um impacto fundamental para o desenvolvimento das forças produtivas. A mudança das relações de produção pode eliminar aqueles papéis. Sem aqueles papéis, sem aquelas funções, aquelas participações no processo, daqueles sujeitos criativos, empreendedores, ousados, inovadores, visionários, o sistema produtivo pode vir. Então, essa relação não é bem explorada. Eu acho bastante satisfatório o tratamento a esse problema conferido por Marx. Inclusive, há um debate entre os próprios comunistas, por exemplo, na Segunda Internacional, que deu origem ao Partido Social Democrata Alemão, que é o primeiro grande partido a se dizer explicitamente marxista, ainda no tempo de vida de Marx. A social-democracia alemã ela vai pregar uma atitude passiva diante da revolução. Porque se a revolução é inexorável, ela vem, cedo ou tarde, associada ao desenvolvimento do próprio capitalismo, das forças produtivas, então a ação revolucionária ela tem que ser visando o desenvolvimento das forças produtivas, favorecendo o sistema produtivo, porque quanto mais ele se desenvolver, mais iria se preparar o caminho da revolução, da transformação. Tá? Então, dentro dessa interpretação, a estratégia é manter uma atitude passiva diante da revolução, achando que ela é endógena. Outros dizem que não, que a transformação pode ser muito lenta, a resistência das relações de produção às novas forças produtivas ela pode se manter, como a classe dominante acaba se apegando às antigas relações, pode criar obstáculos a qualquer transformação nessas relações, portanto, é necessária aí uma militância, uma ação revolucionária, uma atitude mais ativa diante da revolução. Muito bem, então, voltando a essa questão epistemológica fundamental, em que Marx tenta explicar, a partir das reflexões na obra A Ideologia Alemã, principalmente a principal obra de referência, é uma teoria sobre a formação da consciência humana. E aí é uma posição epistemológica muito calcada na chamada sociologia do conhecimento, né? A realidade social, o papel social, a ação do homem em sociedade determina o conhecimento. Não é o gênio humano, não é o trabalho laboratorial, não é o trabalho acadêmico, não é a manifestação artística, não é o talento intelectual, não é o gênio matemático, o gênio científico que vai determinar as ideias. Aí é o papel social mesmo, isso que determina a consciência, o conjunto de ideias. Tá? O pensamento é explicado pelas relações sociais em que as pessoas estão integradas. Né? Essa sociologia do conhecimento, que o professor Aron critica, eu também acho que é muito... Por exemplo, como que você vai explicar a pintura de Picasso a partir da Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola explica a pintura de Picasso. O gênio de Picasso surgiu em função do momento turbulento daquela realidade, momento conflituoso, de violência, de guerra. Bom, a obra Guernica traduz essa guerra, ele reproduz, né, o bombardeamento de uma cidade espanhola, né, pela aviação inimiga, tá certo?
E ele traduz aquilo na obra dele. Sim, mas esse é o tema. Mas o que ele fez nessa obra, a composição, os desenhos, o traçado dele, o jogo de imagens, isso pode ser explicado pelaquela realidade? E vamos pegar o conjunto da consciência, o sistema jurídico, as reflexões filosóficas. Isso pode ser explicado com base na realidade social? Essa tese é muito complicada, para dizer o mínimo. A teoria das etapas da história humana e a ideia de identificar formações históricas, essa é uma ideia muito interessante, eu acho que é bastante aceita por muitos historiadores, tá? Não é original de Marx, aparece em Adam Smith, por exemplo. Vocês estudaram no volume 1 da Riqueza das Nações, que ele fala em sociedade primitiva, sociedade evoluída. Então, a ideia de que a sociedade se desenvolve por estágio era aceita pelos historiadores do século XVIII, século antes de Marx. Tá? O próprio Augusto Comte, o filósofo francês, fala nessas etapas históricas, né? Mas ele caracteriza as etapas históricas a partir das maneiras de pensar, não as maneiras de pensar como reflexo das etapas históricas. Ele, digamos assim, ele vê um desenvolvimento endógeno no pensamento. Então, ao mudar a maneira de pensar, é que se caminha de uma etapa na história para a outra. Tá? Ok? Marx não vê essa autonomia das maneiras de pensar. A maneira de pensar é reflexo da etapa da formação histórica, da etapa histórica, do modo de produção. Tá? E cada um desses modos de produção é caracterizado por um certo regime econômico, um tipo de emprego das forças produtivas, tecnologias de produção e as relações dos agentes nesse processo produtivo e também estratificação social. Esses são os modos de produção. Marx fala em 4 modos de produção, né? O asiático, antigo, ou escravocrata, feudal e burguês. O modo antigo caracteriza pelo trabalho escravo, o modo feudal pela servidão e o modo burguês pela compra da força de trabalho pelo burguês nos contratos de assalariamento. Para Marx, são simplesmente modos de exploração do homem pelo homem. Um mais direto, como a escravidão, o outro mais encoberto, como transformar a força de trabalho em mercadoria, que é o modo burguês. Todos são modalidades de exploração. A exploração só deixará de existir no futuro modo de produção comunista. Enquanto não houver o comunismo, haverá exploração. E esse modo de produção asiático que aparece nessa história, curiosamente, não faz parte das etapas de desenvolvimento da história dos países ocidentais, especialmente dos países europeus. Parece que há uma modalidade, há um modo de produção que aparece apenas em certas regiões da Ásia, daí o nome, modo de produção asiático. Então, parece que essas etapas históricas, elas não são as mesmas em todos os países, depende do contexto, depende da tradição de cada país. Os países podem percorrer diversas etapas históricas. E esse modo de produção asiático, que foi estudado, por exemplo, na dissertação de mestrado de um certo candidato a prefeito, um ex-prefeito candidato à presidência, na dissertação de mestrado dele, ele fala que o regime soviético exemplifica esse modo de produção asiático. Tá? Tem certas características, que é um Estado poderoso, uma burocracia muito forte, etc. E veja essa frase do Aron, que é interessante. Ele escreve: vê-se logo o uso que se pode fazer da noção de modo de produção asiático. De fato, pode-se conceber que, no caso da socialização dos meios de produção, o complemento do capitalismo esteja não no final de toda e qualquer exploração, mas na difusão do modo de produção asiático para toda a humanidade. Essa é uma preocupação que os revolucionários tinham lá na Rússia, inclusive o próprio Lenin, que a revolução ela poderia resultar num novo modo de exploração asiático, que é um modo superado, inclusive. Quer dizer, ao invés de avançar a história, ela poderia produzir um recuo à história, né, substituindo o capitalismo simplesmente por uma produção estatal, burocratizada, né, que impõe uma nova forma de escravidão, tá certo? Da população, né, que é como se tentou caracterizar o regime da União Soviética, etc., só para dizer que aquilo não era o comunismo. O comunismo não foi realizado ali. O comunismo será realizado no mundo perfeito. Ali simplesmente foi uma volta do modo de produção asiática. Então, o chamado comunismo real, né, que caiu junto com o mundo de Berlim, não seria a experiência comunista pensada
por Marx, mas simplesmente um acidente da história que resultou no modo de produção asiático. É uma maneira de tentar sustentar o ideário comunista diante de todas as tragédias que ocorreram em nome dessa doutrina, dessa ideologia. Muito bem. Aqui vamos analisar os argumentos de Marx e aprofundar no estudo desses problemas, mas antes eu quero formular uma questão para vocês responderem e encaminharem para mim. Muito bem. A questão é a seguinte: como Marx explica a história? A explicação de Marx depende do desenvolvimento da economia ou depende também de outros fatores? A história, ela se desenvolve por conta própria ou precisa da ação de grupos organizados que se auto-intitulam revolucionários? Até que ponto a ação revolucionária é fundamental para o processo de transformação histórica pensado pelo jovem Marx? Essa é a questão. Muito bem. Esses problemas colocados por Marx, essas interpretações filosóficas, elas são mais complexas do que parece à primeira vista e suscitam uma série de problemas. Tá? Existe uma tentativa de aplicar o sistema hegeliano na interpretação da história. Vamos chamar isso de metafísica materialista, mas ela é bem mais complexa do que esse título, certo? E a partir dessa interpretação filosófica da história, o Marx ele trata, né, de desenvolver uma análise, uma interpretação econômica. E essa interpretação econômica, podemos pensar até que ponto essa linha de interpretação depende da visão histórica anterior. Tá? Será que essa interpretação econômica seria válida mesmo que a interpretação da história fosse outra? Até que ponto uma coisa depende da outra? Essa é uma questão que tem sido investigada pelos especialistas. Qual é o sentido da palavra dialética? Como se coloca a tensão dialética entre esses aspectos da realidade? Porque não se trata da dialética do conceito, da categoria como em Hegel, né? Qual é o sentido desse novo emprego da dialética? É exatamente a mesma dialética de Hegel, no plano das ideias? A dialética do conceito, da categoria? Bom, se essa dialética ela ocorre entre aspectos dessa realidade, esses aspectos não seriam eles mesmos categorias? É o desenvolvimento das categorias que explica a mudança da realidade? Não. Marx provavelmente pensaria o contrário, a mudança da realidade explica as categorias. Né? Em que sentido? Isso precisa ser explorado, tem sido explorado pelos intérpretes. Conceitos como que captam aspectos da estrutura da sociedade, como infraestrutura e superestrutura, nem sempre oferecem limites exatos. Embora a definição desses conceitos sejam relativamente precisas, mas eles como ferramentas de análise da realidade, muitas vezes eles se mostram frouxos, inadequados, inoperantes, tá? E não conseguem funcionar como ferramenta interpretativa. O conceito deixa de funcionar. Tá? Vamos pensar esses conceitos nos trabalhos mais elaborados. Eu não vou criticar, pelo menos por enquanto, do ponto de vista do Manifesto Comunista, que é um um ensaio de características panfletárias. Sobre o Manifesto Comunista, façamos alguns comentários introdutórios. Numa outra parte do curso, eu vou poder aprofundar com bastante detalhe as várias passagens desse manifesto. Marx desenvolve a tese da luta de classes, né, que não aparecia de uma maneira explícita nos demais textos. O manifesto tem que ser interpretado como um texto retórico, né, um panfleto partidário, tá, uma brochura de propaganda, que utiliza algumas ideias que são genuinamente filosóficas ou até científicas, elaboradas nos anos anteriores, mas o texto em si, ele é uma peça de propaganda. Ok? No máximo, a gente pode entendê-lo como uma síntese de reflexões anteriores. E também como uma série de exercícios retóricos. Ele começa o manifesto dizendo: a história de todas as sociedades até hoje tem sido a história da luta de classes.
que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou o declínio conjunto das classes em conflitos. Então ele caracteriza dessa maneira a história. A história é a luta de grupos humanos organizados como classes sociais. Isso é bastante discutível. Pergunta se a história é isso mesmo, se esse é o principal aspecto da história. É uma questão, em parte, empírica, né? Aqui os historiadores devem chegar a um veredito após a observação atenta de casos históricos, de estudos históricos, né? Mas, por enquanto, eu não vou entrar nessa questão, apenas relativizo, né, e problematizo essa visão da história como luta de classes. E aí ele avança mais, né? Ele primeiro dá um papel da burguesia favorável ao desenvolvimento das forças produtivas. Então, a burguesia revoluciona os instrumentos de produção. O sistema capitalista é a máquina mais eficiente de produção de riqueza. Ele faz eco, inclusive, a Adam Smith nesse aspecto. Por isso que Smith dizia que um simples operário inglês tem as suas necessidades mais bem atendidas do que um rei africano, senhor da vida e da morte de 10 mil selvagens nus. Lembra que o Smith escreveu isso? E um simples operário inglês vive melhor do que um rei africano. Por quê? Porque ele está inserido no sistema produtor, que é o modo de produção capitalista, que é o mais eficiente de todos, né? E quem está, digamos, na posição mais ativa desse sistema, que é a classe burguesa, portanto, a ela deve-se entregar os méritos, tá certo? Os louros, né, desse avanço produtivo. Então, um sistema realmente muito bom para acionar a produção. Ok? Muito bem. Até um certo momento, a burguesia tem um papel positivo, né? Essas relações de produção burguesas da propriedade favoreceram o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. E a partir de um certo momento, quando começa a aparecer as pressões revolucionárias, essas relações, o sistema de propriedade já não funciona mais. Mas até aí, a burguesia e o sistema de relações sociais, de propriedade, tá, tem um papel positivo em alterar constantemente, né, as forças produtivas, tornando cada vez mais eficientes, e o que Marx está dizendo é que isso vai ter um impacto nas relações de produção. A partir de um grau de desenvolvimento, as forças produtivas vão alterar o conjunto das condições sociais. Então, quando a burguesia cria forças produtivas mais maciças e colossais que as gerações anteriores em conjunto, inclusive elogiando a burguesia, ela faz isso enquanto ela faz parte de relações produtivas, né, burguesas, enquanto as relações produtivas favorecem o desenvolvimento das forças produtivas. Tá? Até aí, as forças de produção são sempre impulsionadas pelo capitalismo. E a tese dele é que isso vai resultar no regime comunista, no modo de produção comunista, nessa nova formação histórica, que ela entra em gestação no próprio capitalismo, no modo de produção da sociedade atual de Marx, e que ela vai desabrochar em algum momento no futuro, com a tese bastante questionável de que as forças produtivas não serão afetadas pela mudança das relações de produção. Essa tese de que os comunistas vão poder usufruir de todas as conquistas materiais dos capitalistas, que o comunismo não vai produzir o empobrecimento das sociedades, né? Como as experiências comunistas em países da América Latina mostram exatamente o contrário, né? O quanto o comunismo ajudou a arruinar as economias desses países. Mas a tese comunista, a tese de Marx aqui, não. É que o comunismo é sempre alinhado ao desenvolvimento das suas produtivas. Talvez as experiências comunistas que são fracassadas do ponto de vista econômico não sejam as experiências comunistas de Marx. Porque no sistema de Marx elas são coerentes com o avanço no desenvolvimento das forças produtivas. Então, o capitalismo é caracterizado por essas contradições entre forças produtivas e relações de produção, que se traduzem em outras formas de produção, outras formas de contradição. Então, ele acredita que os meios de produção se desenvolvem mais do que as relações de produção. As relações de produção são mais conservadoras, as relações de propriedade, né, os critérios de remuneração de mercado, isso é mais conservador. Isso não se desenvolve de forma a acompanhar a evolução dos meios de produção. Como resultado, o regime aumenta a sua capacidade produtiva, ele é capaz de produzir cada vez mais, no entanto, gera cada vez mais miséria. Então, é a tese de riqueza, de miséria crescente em meio à riqueza crescente.
É uma tese que precisa ser averiguada factualmente, que inclusive ela foi desmontada na própria época de Marx. Entre a década de 1840 e o fim da década de 1860, a condição de vida da classe trabalhadora na Inglaterra melhorou muito. Tá? Então Marx tem que sustentar essa tese também diante da realidade. Tá? Como pode ter miséria crescente em meio à riqueza crescente? Talvez uma aparência de miséria crescente. Então, Londres, que foi se tornando uma cidade cada vez mais rica, atraía pessoas de toda a Inglaterra, até de outras partes do mundo, e havia muitos bairros miseráveis, pessoas vivendo em condições precárias. Isso era uma aparência de miséria. Né? Essa miséria era real, mas aí tem que se analisar. A condição média do trabalhador melhorou ou piorou nesse período? Pode-se determinar o salário médio. Qual é a trajetória do salário médio do trabalhador empregado formalmente ou informalmente ao longo desse período? Então, esse tipo de conclusão deve ser sustentada por uma ampla e sólida análise empírica. E não se vê isso nessa tese de Marx, que tem um efeito mais retórico. Então, essa ideia de que haveria uma contradição entre progresso das riquezas e crescente miséria da maioria é algo que precisa ser averiguado. E é importante que haja essa contradição, esse antagonismo crescente, porque isso dá um impulso revolucionário. Quer dizer, além do impulso dos próprios aspectos do sistema, que está presente na estrutura do sistema, entre infraestrutura, na própria infraestrutura, entre forças produtivas e relações de produção, existe uma contradição, digamos, nas consciências, né, na percepção da realidade, que leva os proletários a terem um impulso revolucionário. Mas como pode ter tanta riqueza e eu ser tão miserável? Tá? Então, isso faz com que a classe proletária, ao ficar destituída de todos os bens materiais, ela aspire à tomada de poder para conquistar a sua parte da riqueza que ela ajuda a produzir, afinal de contas. Então, essa distribuição de renda desigual, ou, entre parênteses, injusta, gera um impulso, tá certo? Uma indignidade que se transforma num impulso que o proletário vai adotar para tentar tomar aquela riqueza para si. Tá? E essa revolução é pensada como sendo feita pela maioria, em benefício de todos, que vai não apenas suprimir uma das classes, mas marcar o fim de todas as classes e eliminar o antagonismo na sociedade capitalista. E, de certa forma, há um aspecto irônico nessa descrição de Marx da história, porque a revolução, no fundo, o principal motor da revolução é o desenvolvimento das forças produtivas, que é a obra dos próprios capitalistas. Os capitalistas levam o aumento da capacidade produtiva do sistema, acirramento da concorrência, a ampliação dos meios de produção e do resultado da produção, portanto, ampliação da riqueza e, ao mesmo tempo, aumento de número de proletários e aumento da miséria dos proletários, que é um outro aspecto que também gera um ambiente propício à ação revolucionária. Então, tem o crescimento econômico, mais produção, mais riqueza e, ao mesmo tempo, o aumento da proletarização e da pauperização. A tese de Marx é que a sociedade ela se simplifica. À medida que ela se desenvolve, algumas profissões são eliminadas, grupos intermediários, indivíduos de classe média desaparecem, artesãos, pequenos burgueses, vendedores no varejo, camponeses proletários vão desaparecendo. As classes intermediárias vão perdendo iniciativa, deixam de possuir um dinamismo histórico, um dinamismo próprio. Tá? Então, a ideia é de que a sociedade ela se desenvolve na sua base material, né, nas forças produtivas, mas, ao mesmo tempo, ela se simplifica. Ao invés de ela se tornar mais complexa, com mais trabalhos, mais possibilidades de ocupação profissional, ela vai se simplificando, tá, nesse modelo, de um lado burguês e de outro lado proletários. E, portanto, esse caráter antagônico da sociedade se torna cada vez mais visível à medida que ocorre essa simplificação de todas as classes sociais em duas classes antagônicas fundamentais. Com a tomada do poder pelos proletários, acaba esse antagonismo. Ou, citando uma outra passagem do Manifesto Comunista, assim que toda a produção esteja concentrada nas mãos de indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. A antiga sociedade burguesa, com suas classes e seus conflitos de classe, cede lugar a uma associação em que o livre desabrochar de cada um é a condição mesma para o livre desabrochar de todos. Essa passagem, o livre desabrochar, não é original do Marx, tá? Isso aparece em um revolucionário do grupo de Londres, eu não sei se é do Chaper, um outro
um ou outro deles, e essa frase é um aceno, um afago que ele faz ao companheiro da militância aqui no movimento comunista de Londres, tá? Não é dele, não é original dele, ok? Então ele fala, a tese dele é uma associação entre os homens, né? Ok? Então, ao invés de uma sociedade em classes, conflitos de classe, relações espontâneas, envolvimento das pessoas no sistema de uma maneira mais ou menos aleatória, né? Se tem essa ideia de associação voluntária, né? A sociedade é organizada voluntariamente e aí se entra numa rede de solidariedade, né? O desenvolvimento de um é a condição para o desenvolvimento de todos. Eu só sou feliz se você também for feliz e coisas assim, tá? Essa é a forma demagógica que aparece nessa passagem do Manifesto Comunista. E aí também tem uma interpretação da política, né? O poder público, qual é o caráter político do poder público, né? Está associado com a organização burguesa, né? Quando a organização não é mais burguesa, com base na propriedade privada e na posse do capital, mas associação de indivíduos associados, a natureza política da sociedade é outra, né? Então, a política, a organização do Estado, é um reflexo da organização econômica da sociedade, é um fenômeno secundário. O fenômeno essencial é econômico e social. A cooperação do trabalho na produção e a organização social, e a política aparece como reflexo. Então, ele não tem uma teoria política independente, uma característica do modo de pensar de autores do século XIX. A política ela vem como efeito, né, da vida econômica e social. Não tem uma explicação da política com desenvolvimento interno. O poder político surge apenas como expressão dos conflitos sociais, como meio de domínio de uma classe sobre a outra, tá? Então, o poder político é burguês porque a classe burguesa domina a classe proletária nessa sociedade. Então é isso, né? Assim podemos caracterizar o centro do pensamento de Marx. E o Marx vai procurar fornecer uma demonstração que ele acreditava científica, rigorosa a essas proposições. A partir da concepção de uma visão histórica da sociedade, que ele já tem formulado em 48, ele inicia, de maneira mais intensa, o trabalho dele como economista político, tentando demonstrar rigorosamente essas teses. Tá? Veja que a ideia dele é que todos os modos de produção anteriores ao futuro comunismo, né, se caracteriza como pelas lutas sociais. A luta social está presente em todos os tipos de sociedade, não apenas na sociedade capitalista. Tá? Diferente de outras visões, o Comte dizia que havia consenso nas sociedades tradicionais, nas sociedades mais antigas, e que o conflito foi se tornando mais intenso no capitalismo porque ocorreu nesse sistema uma sobreposição ou justaposição de instituições antigas com as novas instituições. Elas não se acomodaram muito bem, isso que aumentou o conflito nessa sociedade, e que os modelos anteriores de sociedade eram mais harmoniosos. Em Marx não, Marx está dizendo que as formas sociais, os modos de produção sempre foram caracterizados por lutas sociais. Embora ele concorde com o Comte que hoje a tensão, a polaridade na sociedade se torna maior. Tá? O avanço das forças produtivas impulsiona a história, leva a transformações. Tá? Nos novos modos de produção, o antagonismo não só se mantém, como ele vai se tornando cada vez maior, mas ele já está presente no modo anterior. Só o comunismo é capaz de eliminar esse antagonismo. No caso do modo burguês, o antagonismo é caracterizado como acúmulo de riqueza de um lado e do outro proletarização crescente. Aumenta a indignação e culmina, as relações de produção se tornam cada vez mais inapropriadas e isso culmina na explosão revolucionária que luta pelo surgimento de uma sociedade não antagônica, não antagonista. Ok? Então, dada a tese marxiana da luta de classes, do conflito crescente, cabe a análise sociológica, na ótica do professor Aron, sociólogo, investigar com mais detalhes alguns desses aspectos, porque na própria obra de Marx, ele vai investigar, ele vai aprofundar a investigação de aspectos econômicos dessa visão de sociedade. Aqui o Aron propõe algumas questões sociológicas, né? Qual é a teoria geral da sociedade de Marx, que explica o caráter antagonista de todas as sociedades conhecidas? Porque todas as sociedades conhecidas são antagonistas. Como se explicar isso a partir de uma teoria geral da sociedade? Qual a estrutura, o funcionamento e a evolução do capitalismo que explicam a luta de classes e a revolução?
O materialismo histórico é a teoria geral da sociedade? O Capital vai detalhar as ideias econômicas e sociais de Marx, né? O Capital aprofunda o aspecto econômico da análise dessa sociedade. O que Aron está se colocando é algumas questões que deveriam ser examinadas com mais profundidade no campo especializado do sociólogo, né, da perspectiva sociológica. Bom, uma avaliação final do pensamento de Marx ao final dessa fase. Em 48, né, culmina as reflexões filosóficas e inicia a fase do Marx economista. Ele vai dizer que esse pensamento é claro, mas que é obscuro em alguns aspectos. E ele vai explorar as teses de Aron nesse aspecto, né? Bom, é uma interpretação da história, tá? Não necessariamente o materialismo está implicado nessa teoria da história, concordo com ele. É a aplicação simplesmente de um complexo sistema hegeliano na interpretação da história. Hegel era idealista. Marx não é o mesmo idealismo de Hegel, mas não se pode negar que ele não tenha também algumas bases idealistas, tá? Então, é isso, tá? A filosofia, a interpretação da história está vinculada a uma metafísica, a uma filosofia, tá? E, além disso, tem aspectos de ciências naturais que ele emprega no enfrentamento dessa questão, né? O desenvolvimento da física, das técnicas de produção. Não aprofunda tanto esse aspecto natural do desenvolvimento das forças produtivas, né? A ênfase dele está nas relações propriamente econômicas e sociais, né? Mas falta explorar também o aspecto tecnológico desse processo, tá? Ele diz lá, na tese de Marx, que o desenvolvimento do capitalismo exprime as contradições da evolução histórica. Ele é impulsionado, ele tem como motor de transformação, de avanço, essas próprias contradições, e que a chave desse desenvolvimento histórico na constituição do homem como sujeito pleno é o comunismo, e que esse motor de transformação interna do capitalismo, ele necessariamente deságua no comunismo com um certo determinismo, tá? Ora, se o movimento é determinista, se ele é necessário, se é inequívoco, inexorável, então por que precisa da ação política? Como se concilia o determinismo com a ação política? Essa é uma questão interessante colocada por Aron. Então, o sociólogo francês diz, olha, Marx é claro no conjunto, mas é obscuro nos detalhes. E cabe observar esses pontos não muito claros nos detalhes. Isso do ponto de vista sociológico, né? Você poderia também identificar algumas obscuridades na análise econômica propriamente. Do ponto de vista mais sociológico, Aron diz que Marx é obscuro porque ele flutua na definição dos conceitos fundamentais, eles não são absolutamente precisos. Existe uma certa clareza na noção de forças produtivas, renovamento técnico e contradições que nascem desse renovamento. Inclusive, entra aí a ajuda das ciências naturais, mas há uma certa obscuridade na relação do lado produtivo, propriamente econômico, com o lado social da produção. Tá? No intuito de explorar mais esse aspecto econômico, Marx oferece um estudo da anatomia da sociedade burguesa na obra máxima dele, que foi O Capital. Mas talvez careça em Marx, essa perspectiva de Aron, um aprofundamento maior das questões sociológicas associadas a esse modelo de sociedade. Qual é o centro do pensamento do jovem Marx? O que há de fundamental a ser retido dessa fase de Marx que o levou a uma certa concepção da história? Bom, basicamente, tudo parte da crítica da religião. E a crítica da religião é a crítica à realidade que dá origem a essa religião. A ideia dele não é combater a religião perseguindo os padres, os pastores, os monges, tá? Os babarolixás, as autoridades do candomblé e coisas do gênero. Não é combater as pessoas religiosas, mas é combatendo a realidade. Ultrapassando a realidade, alterando a realidade, se elimina, tá, a condição que deu origem ao pensamento religioso. Então, ultrapassa-se a realidade que origina a religião, a perspectiva religiosa, e com isso se suprime a própria religião. Porque a religião, nessa leitura de Marx, é fundamentalmente uma ideologia.
Então, a partir daí, ele vai criticar outras formas de ideologia, no campo jurídico, no campo da política, no campo da economia, sempre com essa ideia, né? Criticar a ideologia, criticar a realidade que deu origem, que ensejou essa ideologia. Então, a busca dele é criticar a realidade. Então, ele vai criticar a realidade que os homens vivem em sociedade, e daí a crítica ao direito, que é o pensamento dessa realidade social, a partir de uma concepção particular do Estado, e ao criticar a realidade da vida econômica dos indivíduos na sociedade, ele vai criticar o pensamento da economia política. Então, essa ideia de criticar o pensamento a partir da crítica da realidade é a fórmula recorrente utilizada por Marx em todo esse percurso, e o fundamento, a crítica fundamental a partir da religião. Então, a crítica da religião é o fundamento de tudo. Isso serve para interpretar a passagem no prefácio de Para a Crítica da Economia Política, onde ele diz: a crítica da religião é a condição para toda a crítica, nesse sentido. Numa outra etapa, ele abandona a crítica da religião, que estava associado muito às controvérsias com os jovens hegelianos, e se dedica, em 43, à crítica da filosofia, à filosofia do direito de Hegel. Aí sim ele analisa a relação do Estado com a sociedade civil, a relação do cidadão com o burguês, a tomada de consciência dos indivíduos com a ideologia oficial, a relação do pensamento com a ação, tá? Antecipando um pouco temas que seriam explorados 2, 3 anos depois nos debates com os jovens hegelianos e a ideologia alemã. Aqui ele ainda está na Alemanha, né? Lá ele já está na Bélgica, tá certo? Então é isso, pensando na ideia de mudar a realidade a partir de uma interpretação adequada dela. Se percebe os problemas da realidade e depois se critica a interpretação dessa realidade, a interpretação ideológica dessa realidade. Muito bem, então aqui terminamos essa videoaula, espero que tenha sido do agrado de todos vocês, e ficamos por aqui, até a próxima. Bom estudo para todos.